Olá, hoje a gente vai mergulhar numa ideia que, sinceramente, pode transformar o nosso dia a dia. A necessidade de acabar com uma mentalidade focada só no aqui e agora. Um conceito que as escrituras chamam de mentalidade terrena. A gente vê protestos por todo tipo de causa, né? Paz, justiça, meio ambiente, e são lutas super importantes. Mas já parou para pensar por que a gente nunca vê alguém com uma placa dizendo "acabe com a mentalidade terrena"? Pois é, a resposta para essa pergunta revela um choque direto entre os valores do mundo e os valores da eternidade. A verdade é que, por mais valiosas que sejam, as causas terrenas têm, digamos, um prazo de validade. É por isso que as Escrituras nos convidam para um protesto diferente, um que começa dentro da gente, um protesto contra a nossa própria natureza, com foco lá nas coisas do alto. Ok, vamos aprofundar um pouco isso. Sabe por que esse protesto espiritual não é popular? Porque ele vai totalmente na contramão do pensamento comum. A mentalidade do mundo está tão focada no imediato que ela quase nunca para se autoavaliar. É exatamente por isso que o apóstolo Paulo dá uma direção bem clara. Pare de focar aqui embaixo e comece a buscar as coisas que são de cima. Então, o que exatamente é essa tal de natureza terrena? A Bíblia não é nem um pouco vaga sobre isso. Pelo contrário, ela nos dá uma lista bem específica do que precisa ser mortificado, ou seja, considerado morto sem poder sobre nós. E o que é interessante aqui é a clareza dessa lista. Não são ideias abstratas, sabe? São desejos e atitudes bem concretos, que nos afastam de Deus e nos prendem a uma vida focada só neste mundo. Coisas como imoralidade, impureza, paixões descontroladas, maus desejos e a avareza. E a consequência disso é dita de forma bem direta. A Bíblia afirma que insistir nessas práticas atrai a ira de Deus. E isso não é um ponto isolado. Paulo reforça essa mesma ideia lá em Romanos, capítulo 1, mostrando que essa é uma verdade consistente em todo o seu ensinamento. Certo. Se o problema é tão profundo assim, qual é a solução? A resposta não está no nosso próprio esforço, mas numa verdade espiritual muito poderosa. E é aqui que tudo muda. A solução, que pode até ser surpreendente, é a nossa união com Cristo. As Escrituras ensinam que, pela fé, o nosso velho eu, aquela parte de nós que era escrava do pecado, foi, de fato, crucificado junto com ele. E olha, isso não é só uma metáfora bonita, é o fundamento da nossa liberdade. Essa comparação aqui ilustra de um jeito incrível essa transformação radical. A gente passa da escravidão para a liberdade, de um foco terreno para um foco celestial, de estar sujeito à ira para estar vivo para Deus. É uma troca total, entende? Uma nova identidade, um novo propósito e um novo destino. Tá, mas aí pode surgir uma dúvida. Se já fomos crucificados com Cristo, por que Paulo nos manda fazer morrer essas coisas? Entender a ordem dos fatores aqui é fundamental e muda tudo na vida cristã prática. Preste muita atenção nisso. A nossa ação de fazer morrer o pecado não é a causa da nossa nova vida, é a consequência. Pensa assim, é como um prisioneiro que já foi libertado. Ele não tenta arrombar a porta da cela para se tornar livre. Ele simplesmente sai, porque a porta já foi aberta. Nossa luta não é para conquistar a vitória. Nós agimos a partir da vitória que Cristo já conquistou para a gente. Então, como isso funciona na prática? Basicamente em 3 passos. Primeiro, reconhecer. Isso é acreditar de verdade que em Cristo já somos uma nova criação. Não é algo a ser alcançado, é quem já somos. Segundo, considerar. Isso é um ato de fé. Quando a tentação aparece, a gente se lembra, essa parte de mim já morreu, o pecado não manda mais aqui. E terceiro, escolher. Com base nessa verdade, fazemos uma escolha consciente a cada momento de agir de acordo com a nossa nova identidade e viver para Deus. Com toda essa base estabelecida, a mensagem se torna, então, um profundo chamado pessoal que vai além de só saber a teoria e toca o centro da nossa vontade. E isso nos leva à pergunta final, a mais importante de todas. Sabendo de tudo isso, como cada um de nós pode de fato aplicar essa verdade na rotina? Nos desafios, nas tentações, no dia a dia? Este é um convite para uma vida com um propósito muito maior. Se esta mensagem desafiou você a olhar para cima, reflita por um momento sobre uma área da sua vida onde pode começar a aplicar essa verdade ainda hoje. E se você acredita que essa perspectiva pode libertar outras pessoas, compartilhe esta mensagem. Ajude a espalhar este chamado para se viver com um foco eterno.